Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa, que nesse segundo episódio abordaremos com a acadêmica Ana Paula Scherfan, membro do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará, a visão acadêmica e o mercado da medicina no Pará, abordando hoje particularmente as maiores preocupações do acadêmico de medicina em relação ao mercado de trabalho. Ana Paula, muito obrigado pelo retorno ao nosso programa Expresso Sindimepa e gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa preocupação. Eu que agradeço novamente por estar aqui, é uma honra de novo aceitar esse convite. E bom, em relação a esse ponto, existem vários temas que eu gostaria de falar. A princípio, o estudante de medicina, ele já entra na faculdade com muitas angústias e preocupações. Ele já entra com muitos receios desde a preparação no vestibular. O vestibular já os deixa ansiosos, já os deixa preocupados. Então, quando ele está na graduação, a principal preocupação é: eu vou ser um bom profissional? Eu vou ser um médico capaz de ajudar realmente? Eu vou conseguir atuar numa emergência, numa unidade básica de saúde? Eu vou conseguir salvar uma pessoa no momento em que ela estiver precisando? Eu sinto que a maioria de nós acadêmicos tem essa preocupação e se sente angustiado. Além disso, nós pensamos: nós vamos conseguir um emprego bom, nós vamos conseguir estabilidade, nós vamos conseguir entrar no mercado de trabalho no momento em que a gente se forma? E se não conseguirmos? E se não conseguirmos um emprego estável? E se não conseguirmos lidar com o paciente crítico? Se não conseguirmos manejar? Eu sinto que houve uma mudança em relação ao passado, em que os médicos eles saíam das faculdades confiantes de que eles seriam capazes de lidar e manejar com a maioria das situações, enquanto que atualmente o médico ele sai da graduação inseguro. Nós saímos com muitas preocupações e saímos sempre com receios de que a gente fale, receios de que nós não conseguimos fornecer um serviço de qualidade para uma pessoa que necessita. Então, acredito que essa seja a maior preocupação, essa seja a maior angústia, até mesmo porque dentro da faculdade há um ambiente de competitividade muito grande, em que nós somos ensinados de que nós não podemos falhar. Isso é muito enfatizado na graduação. Então, o médico, o recém-formado, ele já sai com essa necessidade de ser perfeito. E isso acaba, muitas vezes, travando algumas pessoas. Eu conheço colegas que são recém-formadas que não conseguem atuar em unidade de pronto atendimento. Não conseguem porque sentem medo, porque não se sentem capacitados, porque se sentem inseguros. E eu acredito que seja algo que não foi desenvolvido na graduação. A atividade prática, o desenvolvimento da confiança do profissional, do futuro profissional, não foi efetivo. Então, as principais preocupações do recém-formado são essas: eu vou conseguir lidar, eu vou conseguir ser uma profissional competente, eu vou conseguir um emprego estável, eu vou ser explorada de alguma forma, eu vou ter que fazer um plantão atrás do outro para conseguir uma boa qualidade de vida. O que vai acontecer? Ou então, eu preciso emergencialmente de um programa de residência para eu me estabilizar? Ele sai com esse tipo de preocupação. Ele não sai seguro do que ele vai fazer, do que ele planeja fazer, de como ele vai atuar, onde ele quer atuar. Se ele tem um perfil mais de emergência, se ele tem um perfil mais de cuidado ali na medicina da família, no posto de saúde, ele não sabe. Então, ele sai inseguro, ele sai com essa
preocupação e com esse estresse. Então, essas são as principais preocupações que eu acredito que o acadêmico tenha ao imaginar o mercado de trabalho. Ainda mais porque, com o aumento da quantidade de faculdades de medicina, da oferta desses cursos, até mesmo em instituições privadas, houve um aumento também da quantidade de profissionais. Então, nós acreditamos que o recém-formado, ele não tem, na verdade, estabilidade quando ele vai trabalhar em um pronto atendimento. Ele pode sair a qualquer momento, ele pode ser substituído a qualquer momento, porque vai ter alguém para substituí-lo. Então, ele não se sente seguro. Além disso, ele não se sente confiante enquanto profissional para lidar com as diversas situações que podem ocorrer e que nós deveríamos saber manejar em qualquer contexto. Então, acho que é uma falha que ocorre dentro da graduação, e essa preocupação, essa ansiedade em ser perfeito, em não falhar, já vem até mesmo do cursinho, de quando a gente está prestando vestibular. Só entre medicina quem tira as maiores notas. Tem muitas pessoas que passam 6 anos no preparatório. Então você imagina a ansiedade dessa pessoa, o desejo dela, e quando ela entra, ela ainda fortalece esse desejo. Ela precisa ser perfeita, ela precisa aprender tudo, ela precisa ser uma profissional competente, ela precisa se destacar na graduação. E para entrar no mercado de trabalho, ela precisa também ser perfeita, ela não pode falhar consigo mesma, não pode falhar com o paciente. Então, existe essa necessidade absurda, essa ambição pelo perfeito, porque dentro da graduação não nos foi ensinado a falha, não nos foi ensinado que falhar faz parte e que nós devemos enfrentar e manejar isso. Então, quando isso acontece, a maioria se sente inseguro e deixa de fazer. Desiste, tenta outra coisa, tenta uma residência logo de cara. Em relação à insegurança, o que é normal para qualquer profissional que começa o mercado de trabalho, mas existe algo que precisa ser realmente ensinado, se é que não é no currículo médico. É que o médico ele não pode ser perfeito, porque não existe perfeição. Exato. O que ele precisa ser ensinado é que ele tem que ter a responsabilidade de saber até aonde ele pode ir quando está diante de um quadro clínico. Quando ele sente que o seu preparo não é suficiente para chegar a um diagnóstico adequado, ele deve então se socorrer de outros profissionais da sua equipe, ou até procurar fora da sua equipe. Isso é muito comum nas cidades mais do interior, mais longínquas, né, em que às vezes ele é o único médico. Então aí é a hora de dizer, não, eu posso vir com segurança até aqui. Daqui para frente eu não tenho mais condições de continuar o tratamento, E aí então encaminhar o paciente para outras cidades, outros locais em que ele possa, outros hospitais em que ele possa ser melhor atendido. É esta clareza de onde o seu conhecimento técnico permite ele atuar com segurança em relação àquele quadro daquele paciente. É isso que ele precisa ter clareza disso. Exatamente. Se ele tiver clareza disso, ele vai resolver, vou me arriscar a dizer, 80% dos casos dos pacientes que chegam até ele, e os outros 20% que ele não dispõe dos recursos técnicos para chegar ao diagnóstico, ou não dispõe do conhecimento da especialidade, porque ele muitas vezes não é um especialista, é um generalista, e aí é hora de passar em frente. Tem que ficar bem claro, se ele tiver clareza disso, ele certamente não se sentirá tão inseguro e não vai incorrer em erros que possam agravar a saúde do paciente ou até a questão da vida ou da
perda do paciente, né? Exatamente. Isso é uma questão que eu acho que deve ser explorado muito bem nos cursos de medicina. Eu, quando estudei medicina, nós tínhamos a cadeira de psicologia médica, né? E isso era uma cadeira, um curso muito importante, porque te preparava psicologicamente para atuar como médico. Eu não sei se isso ainda faz parte da grade curricular, mas se não faz é uma pena, deveria fazer, porque nos auxilia muito no preparo para a atividade médica. Mas do depoimento que você fez, Ana Paula, uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão da substituição. Você demonstrou ter clareza de que o médico é facilmente substituível pela grande quantidade de médicos no mercado. Isso vem diretamente ao desencontro do que afirmam as autoridades responsáveis pela saúde no país. O que os governos dizem, afirmam e justificam para programas, às vezes, não muito bem estudados para que sejam implantados, como os Mais Médicos, por exemplo, é de que o país não tem médicos suficientes para atender a sua demanda. Particularmente nas cidades do interior, que é grande parte do tema que a gente está conversando aqui. Então, isso nos levaria a entender que é a dificuldade na substituição desses profissionais, ao contrário do que você nos afirmou. Então, eu pergunto, na sua visão, há um equívoco no governo em afirmar que faltam médicos, como nós do sindicato pensamos, você é do sindicato também, mas nós, os mais antigos, diretores mais antigos, têm combatido isso, dizendo que médicos não faltam no país. O que falta é uma política que possa ser atrativa para o médico, para que ele se desloque e vá fazer medicina no interior. Por isso nós defendemos, inclusive, a questão da carreira em nível de federal, mas de locação estadual ou municipal, para que possa dar segurança ao médico de realmente se transferir para uma cidade aí no interior mais distante e possa lá fazer a medicina. Além daquilo que nós já conversamos no primeiro episódio, que é as condições adequadas para que o médico possa fazer uma medicina de qualidade, segura. Recursos tecnológicos, né, e de laboratório, enfim, que possa permitir ele fazer uma medicina de qualidade. Inclusive interagir com médicos à distância, nas capitais, etc., que hoje existe tecnologia para isso. Fala-se, inclusive, cada vez mais na telemedicina como algo corriqueiro, né? Para que possa dar suporte exatamente para que ele possa se socorrer na hora da insegurança, da dúvida, né? Mas me fala um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa contradição entre o que você me disse para todos nós aqui, a facilidade da substituição, e o que o governo diz que dificuldade em ter médicos no interior. O que eu falei a respeito disso é porque eu já havia mencionado, há uma saturação da quantidade de profissionais em determinada localidade, enquanto há escassez em outra. O que falta é a distribuição adequada desses profissionais. Eu, particularmente, não acredito que falte profissional. Eu acredito que falta uma distribuição adequada desses profissionais. Porque o que eu percebo assim, vivenciando não, mas observando, porque eu vou acompanhar em alguns lugares médicos recém-formados, eu tenho vários colegas, e o que eu percebo é justamente isso que eu mencionei. Eles falam que, assim, é fácil trocar, substituir aquela mão de obra ali do recém-formado por outra aqui na capital, porque há uma grande quantidade de profissionais, principalmente profissionais recém-formados. Esses profissionais depois eles saem, vão fazer residência, saem, mas sempre está chegando novos.
Então, para mim, eu acredito que não falta profissional para trabalhar nessas localidades, mas falta realmente incentivo do governo, né, o incentivo público, para que esses profissionais consigam alcançar outras localidades em que realmente há escassez. Também já fui para interiores e eu percebo que até mesmo em hospitais, unidades básicas de saúde, há falta de suprimentos, de medicações, de equipamentos para o profissional trabalhar adequadamente. Então, há essas demandas e eu acredito que o maior problema mesmo seja a distribuição. Como nós falamos ainda há pouco, está havendo uma maior oferta de cursos de medicina, de vagas de medicina, então estão sendo formados uma quantidade pelo menos satisfatória de médicos. E o que há é uma falta de distribuição desses profissionais, de incentivo, de uma boa estabilidade, até mesmo de uma boa remuneração para que ele possa alcançar realmente outras localidades que precisam desse profissional. Há localidades em que não há médico. E é justamente o senhor mencionou, o programa Mais Médicos, ele tem esse propósito, mas até que ponto ele consegue realmente ser efetivo? Até que ponto ele consegue levar os profissionais para todos os municípios, para atender toda a demanda da população? Eu acho que existe ainda um problema, nesse caso, que deve ser manejado. Porque aqui na capital há, sim, na minha visão, uma saturação, principalmente desses profissionais que são recém-formados. Eles buscam unidade de pronto atendimento, eles buscam algo que eles possam acessar rapidamente. Então, logo quando eu vi colegas recém-formadas que foram convidadas, assim que se formaram, a participar, a trabalhar em serviços de pronto atendimento, e depois foram simplesmente trocados, substituídos, porque havia novos, eu não sei o que aconteceu também, mas há uma facilidade nessa substituição, porque é sempre profissionais que estão procurando por esses serviços, principalmente os que estão logo sendo inseridos no mercado de trabalho. Ana Paula, dentro dessa questão da insegurança ainda, para o exercício efetivo da medicina daqueles que saem da faculdade, como é que você vê a procura por residência médica? Todos os estudantes, teus colegas, têm sempre em mente a residência médica como obrigatória para que possam ter uma especialidade e exercer a medicina com segurança? Ou existe uma quantidade significativa de médicos que não focam isso, focam em sair da faculdade e já começar a exercer a medicina e, enfim, seguir a sua carreira médica? Essa pergunta é importante porque nós vamos abordar no próximo episódio o preparo do estudante de medicina para a carreira médica durante a faculdade. Sim. O que eu percebo é que a maioria dos acadêmicos que eu consigo conviver, eles almejam a residência logo de imediato. Alguns, a verdade é a minoria, gostaria de trabalhar, ganhar experiência, porque muitos dizem que a experiência antes da residência é sumária. Porque há profissionais na residência que se sentem inseguros porque não tiveram a prática assim, nos postos, nas unidades de pronto atendimento. Mas eu acredito que a procura pela residência ela é muito grande justamente porque o profissional quer estabilidade. Ele não quer sentir que ele pode ser substituído a qualquer momento, ele quer... Eu ouvi falar uma frase, né, de pessoas que estão no internato, de pessoas que estão se formando, que ser plantonista, ou médico generalista que tira plantões, é uma coisa que não pode ser levada por tanto tempo. É uma coisa de tempo limitado. Ou você busca uma especialização, ou você busca uma residência, ou você fica para trás. Isso foi o que eu ouvi de pessoas que estão mais na minha frente, porque eu ainda estou no 7º semestre, no 4º ano. Foi um conselho. Na minha opinião, um grande equívoco.
Pois é. Porque não precisa-se muito de médicos experientes na porta, como nós chamamos no linguajar nosso próprio do médico, das emergências. São esses profissionais experientes na prática, que têm uma visão de entrada do paciente, já um diagnóstico do que é mais grave. Não é diagnóstico da doença em si, mas quais são as providências importantes a serem tomadas na entrada para garantir a vida do paciente e, depois que é internado, poder passar esse paciente para as equipes de especialistas, enfim. Muitos pacientes são perdidos nas portas de entrada das emergências por manejo inadequado e por condutas inadequadas de suporte à vida. Uhum. Então, mais do que nunca, esses profissionais são essenciais nas portas, e quanto maior a experiência, melhor para o resultado final do atendimento às urgências e emergências. Mas com isso nós encerramos esse episódio, e já lembrando que os nossos ouvintes, aqueles que acompanham o Expresso Sindimepa, guardem o seu cafezinho para o próximo e terceiro episódio com a Ana Paula, onde nós falaremos sobre a questão do preparo enquanto acadêmico do médico para enfrentar o mercado de trabalho. Como estarão ou como estão aqueles estágios de sexto ano, né, dos internos, hoje, para ingresso no mercado de trabalho, haja vista a existência de residentes que competem diariamente e diretamente com essa possibilidade. Eu quero agradecer a você, Ana Paula, mais essa participação no segundo episódio, e já marcando a presença de todos para o terceiro episódio, ainda com a Ana Paula, para conversar sobre esse tema que acabei de adiantar. Muito obrigado. Até o terceiro episódio com Ana Paula Scherfan. Obrigada também.